Boa noite, meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras do canal Sem Censura. Por certos companheiros já perceberam que nós mudamos o nome do canal, a gente mudou também a marca, digamos assim, do que vai caracterizar o nosso projeto. E a ideia, inicialmente, com o Afasta de Mim Esse Cálice, consistia em homenagear Chico Buarque, que escreveu uma das canções que se tornou um símbolo da luta contra a ditadura militar. Mas agora, diante do contexto em que estamos inseridos, atual conjuntura política, social, econômica, nós mudamos para Sem Censura, porque o atual governo tenta instituir um mecanismo institucional que está visível a cada dia que é uma censura, né? Os jornais abordam somente um lado da informação. Então, a elite, de uma certa maneira, tenta orquestrar uma manipulação diante da grande massa. E o Sem Censura, então, veio com essa finalidade, para mostrar que não vamos aceitar nenhum tipo de censura e que a democracia ela fará parte do nosso projeto. Tanto é que os amigos navegantes, meus alunos, os meus ex-alunos, né, nós tivemos turmas que se formaram agora, no terceiro ano da Escola Estadual Monsenhor Rocha, os nossos alunos do nono ano na Escola Venceslau José da Silva, alunos que deixarão muitas saudades, nós continuaremos conversando por intermédio desse canal também. Repito, como já falei em várias ocasiões, não é o canal do professor de História, mas sim um canal de vocês também, onde a gente vai debater, a gente vai discutir sobre determinados assuntos. Estamos preparando algumas novidades para o ano que vem e o Sem Censura vai promover, levando-se em consideração que ano que vem é um ano atípico, né? Vamos ter eleição, vamos ter um período de muitos debates, muita luta, principalmente para que possamos conscientizar a respeito da importância do voto. E o Sem Censura promoverá, sobretudo, debates para que nós possamos, através do diálogo, através da conversa, conscientizar sobre o que está acontecendo no nosso país. Então vamos confeccionar canecas, vamos confeccionar um painel com um logotipo e também com algumas personalidades marcantes da nossa história, de pessoas que mudaram a forma de pensar de toda uma sociedade e que pregavam simplesmente a igualdade. Hoje nós vamos falar de um assunto de fundamental importância e que abalou o noticiário nessa semana, que é o julgamento do presidente Lula. Meus amigos, sabemos que se esse processo fosse comum, ou melhor, fosse semelhante ao que já está acontecendo, que estava acontecendo, esse processo seria julgado no mês de agosto, no mês de setembro. Qual a explicação, então, para que esse julgamento seja antecipado para janeiro, 24 de janeiro? É óbvio, é evidente que o objetivo consiste em impedir que o Lula seja candidato. Deixa uma coisa bem clara para vocês. Acima de tudo, eu sou a favor da democracia, eu sou radicalmente contra a corrupção. Se roubou, que pague, que seja julgado. Contudo, que passe por um julgamento sem nenhum tipo de conotação política, sem que haja a finalidade de atender determinados interesses. E nós sabemos que há o interesse da classe dominante em impedir que o Lula seja candidato. Então, meus amigos, nós vamos estabelecer um debate aqui para mostrar o quanto que esse julgamento ele é completamente permeado por noções manipuladoras, né? Algumas manchetes nós vamos abordar aqui
que retratam muito bem esse tema, né? Eu separei aqui também para a gente analisar alguns trechos da sentença proferida pelo juiz Sérgio Moro. Muitos, infelizmente, acabam formando uma opinião sem conhecer realmente o que diz esse processo, né? E essa sentença é importante a gente analisar, é importante que os companheiros leiam, para que tenhamos argumentos para formar uma opinião condizente com a realidade. Vamos começar aqui com a manchete do UOL, né? O UOL nós sabemos que está vinculado à grande mídia, né? Que principalmente a Rede Globo de televisão. Aí o título é: julgamento que pode determinar a participação de Lula nas eleições é marcado para janeiro. Isso aí é a manchete do UOL Notícias Política, né? É a primeira manchete que nós estamos analisando aqui, que foi publicado no dia 12/12, né? E por Bernardo Barbosa. Aí fala a questão lá de que julgamento em segunda instância do chamado processo do triplex, que pode determinar a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva as eleições de 2018, foi marcado para o dia 24 de janeiro. Aí fala a questão da sentença proferida pelo juiz Sérgio Moro, que foi em julho, né? E interessante que a notícia ela mostra somente esse lado, né? Que infelizmente nós estamos, as eleições acontecerão no próximo ano, e infelizmente 3 juízes do Rio Grande do Sul é que vão determinar os rumos dessa eleição. Isso é lamentável. Saber que nós chegamos a esse ponto não me deixa completamente consternado, né? Aí continua falando que uma condenação do TRF4 não é um risco apenas para a candidatura de Lula. Caso o tribunal decida adotar o entendimento do STF, que permite a execução da pena a partir da segunda instância, o ex-presidente pode até mesmo ser preso depois de esgotados os recursos na Corte de Porto Alegre. Está cada vez mais evidente quando a gente para olhar a nossa história, desde 1500, quando os portugueses chegaram aqui, que existia a preocupação de instrumentalizar uma dominação. Os índios sofreram nesse primeiro momento da nossa história, onde eles foram massacrados, onde eles perderam suas terras, onde eles foram completamente devastados diante da ação avassaladora da coroa portuguesa. E quando a gente para continuar analisando a trajetória histórica do nosso país, a gente percebe o quanto que essa elite podre, essa elite corrupta, ela tenta, de uma certa maneira, promover essa dominação, né? Quando nós chegamos ali, um processo que culminou na abolição da escravidão, a ideia que se passou era simplesmente que a princesa Isabel estava concedendo benesses naquele momento, ex-escravos. Mas nós sabemos que a escravidão já tinha se esgotado há muito tempo, porque os escravos já ofereciam uma resistência muito mais contundente. Então é colocar como se a classe dominante estivesse promovendo aquela abolição. E passando, de uma maneira bem resumida pela nossa história, a gente percebe que logo após o processo de proclamação da independência, também com a proclamação da República, existia uma preocupação que se intensificou com a abolição da escravidão, a preocupação em promover o branqueamento da população, né? Ou seja, aquele ex-escravo, ele não era mais, ele é completamente descartado, não foi inserido no mercado de trabalho. A ideia era trazer imigrantes para que dessa maneira eles pudessem promover o branqueamento, ou seja, uma noção completamente preconceituosa e racista. E foi passando, e alguns escritores, infelizmente, tentaram corroborar com essa noção de passividade do negro na história do Brasil, com a passividade das classes mais desfavorecidas financeiramente, né? E a ideia é essa, que infelizmente a classe dominante tenta fazer com que os mais pobres aceitem aquela dominação. Mas hoje nós vamos organizar um movimento de resistência, sim,
Não vamos aceitar que a Rede Globo de televisão, que os meios de comunicação instrumentalizem essa completa dominação e também a alienação da grande massa. E aí continua falando, e hoje, desculpa, continuando com essa análise aí do processo, né, que na verdade é a continuação do golpe, a gente percebe o quanto que a elite tenta... Desculpa, só um minutinho. O tanto que a elite tenta promover essa manipulação. Gente, só não vê quem não quer, porque está claro, antecipar esse julgamento praticamente está dizendo que ele vai ser condenado, né? A gente espera que, diante da mobilização popular que vai acontecer no Rio Grande do Sul, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, a gente consiga reverter essa situação, né? E a mesma história da questão do triplex, nós vamos analisar a sentença proferida pelo juiz parcial de Curitiba, né? Aí só mudando um pouco o foco, vamos para o Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil aborda também essa questão, né? E fala, foi publicado no dia 13/12, às 10 horas e 15 minutos. Aí o título é: Julgamento de Lula em segunda instância é marcado para janeiro. Aí os mesmos detalhes, e acrescento o seguinte: a data foi proposta pelo desembargador Leandro Paulsen, revisor do caso, e pode definir o futuro das ambições eleitorais do líder petista. Em primeiro grau, Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E se a condenação for confirmada pelo TRF4, o ex-presidente não poderá disputar as eleições de 2018 e correrá o risco de ser preso. Segundo a acusação, o Lula recebeu um apartamento no Guarujá como propina da empreiteira OAS em troca de favorecimentos em contratos com a Petrobras. O ex-mandatário nega ser proprietário do imóvel. E a grande preocupação, só um minutinho, a grande preocupação é a seguinte: que o ex-presidente lidera todos os cenários nas pesquisas de intenção de voto para o Palácio do Planalto, com mais de 15 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o deputado federal Jair Bolsonaro. Detalhe, galera, esse procurador, desembargador, melhor dizendo, Leandro Paulsen, ele é amigo pessoal do juiz Sérgio Moro. A minha preocupação, eu acredito que seja a preocupação de várias pessoas, partidários ou não partidários, a favor da democracia, é que está cada vez mais claro que esse julgamento é promovido pela grande mídia para atender interesses políticos de determinadas categorias, que nós sabemos quais são. Então a nossa preocupação é que não há um julgamento correto, não há um julgamento pautado nos princípios jurídicos, né? Tanto é que muitos advogados, muitos juristas renomados desse país estão condenando a ação do Sérgio Moro. E poucas pessoas falam isso. Quando ele esteve na Alemanha, ele foi completamente humilhado, né? Porque hoje está evidente isso, que esse processo nada mais é do que perseguição política. Porque quanto mais eles batem no presidente Lula, mais manchetes da revista Veja, horas e mais horas de Jornal Nacional, quanto mais eles fazem essa campanha contra o presidente, mais ele cresce. Então essa é a preocupação dessa elite podre, dessa elite corrupta, essa elite que tenta de todas as maneiras promover a dominação, né? Então isso está cada vez mais evidente. E pode vir Jair Bolsonaro, pode vir Geraldo Alckmin, que não vai conseguir vencer. Se esse movimento parar, se ficar cada vez mais evidente que isso foi manipulado, que tudo isso não passa de uma perseguição política, quando isso vier à tona, e se vier antes das eleições, o presidente Lula ganha no primeiro turno. Então essa é a preocupação. E Jornal 247,
O Jornal 247, o título é A Jato, brilhante isso, evidencia o que realmente está acontecendo. TRF4 julgará o recurso de Lula no dia 24 de janeiro. Numa aceleração processual pouco comum, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região marcou nesta terça-feira, dia 12, o julgamento do recurso do ex-presidente Lula contra sua condenação pelo juiz Sérgio Moro, no caso do Triplex, para o dia 24 de janeiro. A data foi marcada depois que o revisor do processo, o desembargador Leandro Paulsen, concluiu a sua análise do processo e pediu à Secretaria da 8ª Turma do Tribunal, onde o caso tramita, para marcar a data para o julgamento. A jato mesmo, porque os outros processos levam mais de um ano, às vezes até 2. Então, por que no caso do presidente Lula houve essa antecipação? Repito, só não vê quem não quer. E a ideia é fazer com que ocorra cada vez mais essa caçada judicial e midiática com relação ao presidente Lula. O grande medo, outra manchete do Jornal 247, o grande medo é que ele vença. Essa elite, essas pessoas que moram na Casa Grande, não aceitam que o povo da senzala entre na Casa Grande. Porque nós sabemos que lá no governo Lula, o povo, os representantes da senzala estavam entrando e se sentando na sala da Casa Grande. E isso incomoda. Por isso que há esse movimento todo. Porém, se essa elite podre, essa elite corrupta, se eles acham que o Lula está sozinho, eles estão muito enganados. E o 247, interessante, que trouxe uma reportagem da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que fala o seguinte: é muito medo dele na eleição. Diz Gleisi Hoffmann, sobre o julgamento do recurso de Lula. E é o seguinte, ele não está sozinho, porque o povo está com ele. E cada vez mais o povo está reconhecendo o que realmente está acontecendo neste país. A caçada judicial, a caçada dessa mídia, a cada dia se torna mais evidente. E a questão agora é ir à luta. Ir à luta e promover um intenso debate sobre o que realmente está acontecendo. Aí a reportagem do 247 que aborda essa questão, essa reportagem fala o seguinte: a senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, reagiu com indignação ao anúncio do Tribunal Regional Federal de ter marcado para o dia 24 de janeiro o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a condenação. Né? E isso mostra, né, que há uma inacreditável assanha a perseguição ao Lula. É muito medo, realmente. O que eles têm é medo do Lula. Porque todas as pesquisas que são divulgadas, seja principalmente pelo Datafolha, que infelizmente muitos acham que só o Datafolha tem credibilidade, né? Porque é com o presidente Lula. Se fosse com outros, né? E a ideia é a seguinte: todos os resultados de pesquisa mostram que o Lula está na frente, ganhando inclusive no primeiro turno. Então isso faz com que o desespero deles aumentem, né? E um recado que eu quero dar é o seguinte: nós tivemos a convenção do PSDB, onde o lixo do Aécio Neves foi obrigado a se retirar pela porta dos fundos, por causa das manifestações contrárias a ele, de repugnância àquele verme. E nessa conferência, nessa reunião dos tucanos, o presidente do PSDB, ele falou que vai ganhar do Lula. Ele falou que vai ganhar, né? Eu quero dizer o seguinte: pode vir o Alckmin, pode vir Dória, pode vir o Jair Bolsonaro, pode vir quem for. E do PSDB também pode vir quem for. Pode juntar esses tucanos todos, que não vai sobrar uma pena para contar a história, né? Porque o povo sabe que o PSDB vai governar para a elite. Tanto é que o senhor Geraldo Alckmin já disse o seguinte, que quem não votar
a favor da reforma da Previdência vai sofrer retaliação dentro do partido. Quer dizer, é esse presidente que quer ser eleito, é essa pessoa que vai privilegiar somente o mercado financeiro? É esse que vai ajudar o povão? Duvido. Então podem vir, pode reunir todos esses tucanos aí. Pode vir o senhor Aécio Neves, José Serra, pode vir o próprio Dória, aquela almofadinha, pode vir quem for, e não vence. Não vence e não vai vencer. Nós vamos ganhar no primeiro turno, né? Então, o Lula não está sozinho. Em uma reportagem interessante também, que mostra que o MST, deixa eu só achar aqui, o MST vai promover um acampamento na porta do TRF4 para mostrar que ele não está sozinho, muito pelo contrário, o povo está com ele, né? E a perspectiva é de que mais de 50 mil pessoas estejam lá para mostrar o quanto que o povo está com o presidente Lula. E voltando também nessa questão, o Jornal do Brasil publicou no dia 16/12, essa notícia. MST montará acampamento em Porto Alegre durante o julgamento do Lula. Durante o 10º encontro estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do Rio Grande do Sul, que determinou nesta sexta-feira, o movimento definiu que montará um acampamento na cidade de Porto Alegre no mês de janeiro de 2018, quando o Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgará o recurso contra a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A nossa militância, tendo consciência da gravidade da luta política do próximo período, decidiu que ocupará Porto Alegre para defender que eleição sem Lula é fraude, disse Cedenir de Oliveira, dirigente estadual do movimento. Meus amigos, vamos parar o Rio Grande do Sul. Quando eu falo vamos, que eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para estar lá também, porque é um momento histórico, é um momento em que a gente vai unir forças contra esse autoritarismo, contra essa ditadura imposta por esses meios de comunicação, contra essa máquina burocrática que tenta perpetrar um mecanismo de dominação. E nós vamos à luta sim. Lula não está sozinho, o povo está com ele. E nós vamos à luta para vencer essa. E é importante, é fundamental a gente conhecer esse processo, né? Conhecer para poder criticar. Eu baixei aqui, eu acho interessante os amigos navegantes também lerem, a sentença proferida pelo juiz parcial de Curitiba. E está cada vez mais evidente que ele tenta, de uma certa maneira, se defender, um juiz tentando se defender. Não precisa ser professor de direito, não precisa ser advogado para entender que um juiz tem que se manter imparcial. A partir do momento que esse lixo foi à Rede Globo, em horário nobre, no Fantástico, se defender, falar do processo, já mostrou quanto que ele é imparcial. Então, a gente tem que estar atento a isso. E o interessante é que o jornal O Tempo, na sua seção de política, fala o seguinte: vida acadêmica aproximou Moro do relator do processo de Lula no TRF4. Olha que interessante, eles são amigos. O juiz Sérgio Moro é amigo do relator do processo do Lula lá no Rio Grande do Sul. O desembargador João Pedro Gebran Neto falou de sua relação com o juiz federal Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente em primeira instância. Aí olha só que interessante, meus amigos. Bons amigos desde o final da década de 90, os juízes Sérgio Moro e João Pedro Gebran Neto têm a uni-los, além das questões pessoais e familiares, a autoria de livros jurídicos. Dedicaram-se a escrevê-los, cada qual por si, desde os respectivos mestrados na Universidade Federal do Paraná, transformando as dissertações em livros algum tempo depois da aprovação. Ou seja, eles são amigos.
Será que ele vai ser imparcial? O senhor Gebran Neto vai ser imparcial? Será que ele vai se ater aos autos? Porque a única prova que tem nesse processo é a inocência do presidente. Nenhuma prova concreta foi mostrada nesse julgamento, né? Aí a reportagem continua falando: desde minhas primeiras aulas no curso de mestrado, encontrei no colega Sérgio Moro, também juiz federal, um amigo, escreveu Gebran Neto no segundo parágrafo dos agradecimentos do livro. Homem culto e perspicaz, a serviço dessa elite podre, emprestou sua inteligência aos mais importantes debates travados em sala de aula, até instigando-me ao estudo da aplicação imediata dos direitos individuais e coletivos. Acrescentou: nossa afinidade e amizade nossa afinidade, e amizade só fizeram crescer nesse período, sendo certo que colaborou decisivamente com sugestões e críticas para o resultado deste trabalho. Eles são amigos, meus amigos navegantes. Então, a minha preocupação, eu tenho certeza que também é a preocupação de várias pessoas, seja militantes do PT, seja membros de movimentos democráticos, de movimentos como o Movimento Sem Terra, de questões sociais, né? É que esse julgamento não seja imparcial. Está cada dia mais evidente que esse julgamento não é imparcial, né? Tem uma conotação política muito forte, infelizmente, né? Vários jornais abordaram essa questão nessa semana, né? E agora, voltando à questão da sentença proferida pelo juiz imparcial de Curitiba, eu anotei aqui algumas questões importantes que eu gostaria de que os amigos navegantes procurassem em casa, né? Essa sentença ela tem 238 páginas e eu selecionei algumas partes importantes. Existem vários trechos que são fundamentais para que nós possamos conhecer, né? Lá na página 25, os companheiros que tiverem condições de ler, ficou evidente. Isso aqui foi o próprio juiz Sérgio Moro quem escreveu, quem redigiu, né? Aí ele fala o seguinte: em ambiente de liberdade de expressão, cabe à imprensa noticiar livremente os fatos. O sucessivo noticiário negativo em relação a determinados políticos, não somente em relação ao ex-presidente Lula, parece, em regra, ser mais o reflexo do cumprimento pela imprensa do seu dever de noticiar os fatos do que alguma espécie de perseguição política a quem quer que seja. Não há qualquer dúvida de que deve-se tirar a política das páginas policiais, mas isso se resolve tirando o crime da política e não a liberdade de imprensa. O juiz Sérgio Moro falou isso. Agora eu quero que os amigos navegantes reflitam uma coisa. Quando encontrar aquele helicóptero repleto de drogas, que todo mundo sabe de quem é, todo mundo sabe que é daquele verme do Aécio, teve a mesma repercussão? Teve o mesmo tratamento na imprensa? Os outros casos de corrupção também tiveram o mesmo tratamento? Liberdade de imprensa é uma coisa, sou super a favor, né? Agora, utilizar-se dessa liberdade de imprensa para promover o sacrifício político de determinados candidatos, aí não. Aí já a coisa se torna complicada, né? Podem perceber o quanto que eles tratam de uma maneira diferenciada. Eu procuro assistir os depoimentos na íntegra. Se você assistir o depoimento lá no Jornal Nacional, do William Bonner, você vai ter uma visão. Porque quando eles fazem a edição, eles colocam o que eles querem, né? Isso aí determinou até a eleição lá em 1989, quando o Lula perdeu para o Collor. Isso aí é muito tempo. Tanto é que no depoimento do Palocci, nos dois momentos em que o Lula prestou depoimento a Sérgio Moro, quando a Globo fez a edição, o que eles fizeram? Tentaram mostrar que o Lula ficou acuado, tentaram mostrar que o Sérgio Moro se saiu melhor lá
naquele debate, porque o Sérgio Moro assume o papel de acusação. Ele não assume o papel de juiz, como deveria ser, né? Muito pelo contrário. Então, uma coisa é liberdade de expressão, uma coisa é pegar um determinado político que tem um carisma, que é popular, que é preocupado com as questões sociais, e tentar sacrificar para atender determinados interesses. E nós percebemos que isso acontece. Meus amigos, nem na morte do Roberto Marinho, olha o que eu estou falando, nem na morte do Roberto Marinho, a Globo teve o mesmo tratamento com relação a esses processos onde o Lula é acusado. Nem quando o dono da Rede Globo morreu. Só para os amigos pensarem nesse sentido, né? Então, ele tenta mais uma vez se justificar, porque ele está a serviço da grande imprensa. Quando o Palocci começou a falar a respeito da Rede Globo, no primeiro depoimento que o Palocci deu, um dos primeiros, quando ele começou a falar de uma empresa de telecomunicações grandiosíssima, nós sabemos qual é, o Sérgio Moro cortou. Quando o Lula, os amigos podem pegar esses trechos aí no YouTube, quando o Lula começou a falar a respeito do jornal Globo, começou a falar do Jornal Nacional, o Sérgio Moro tentou o quê? Tentou cortar, porque ele está a serviço dessa grande imprensa. Então, os amigos têm que estar atentos a essas questões. Lá na página 65 do mesmo processo, eu separei alguns trechos importantes aqui para apresentar para os amigos, né? Lá na página 65, o interessante é que ele utiliza somente termos teria recebido, teria adquirido determinadas benesses. Ele nunca usa o termo contundente, porque não tem provas. Uma coisa é você acusar com base em provas, outra é você simplesmente condenar uma pessoa com base na delação premiada. Então não tem uma prova contundente contra o presidente. O que eles têm simplesmente são conjecturas, porque o próprio Danton Delayon falou que contra o Lula não tem provas, o que tem são convicções. Então isso mostra que esse julgamento é um julgamento político, é um julgamento que não se atém aos autos do processo, né? E lá na página, olha só como as coisas acontecem, meus amigos. Lá na página 72 do mesmo processo, ele usou uma citação do jornal Globo. Dá para acreditar nisso? Por que do jornal Globo? Por que não no jornal 247? Por que tem que ser logo o jornal Globo? Ele fala o seguinte: não muito depois, porque já foi citado antes, né? Várias vezes ele citou reportagem. Quer dizer que nós vamos condenar com base no jornal Globo? Ele fala o seguinte: não muito depois, no dia 7 de dezembro de 2014, o jornal O Globo publicou matéria dos jornalistas Germano Oliveira e Cleide Carvalho a respeito do apartamento triplex no condomínio Solares, no Guarujá, e que, segundo ela, pertenceria a Luiz Inácio Lula da Silva e sua esposa Marisa Letícia Lula da Silva. Ou seja, ele se utilizando de uma base jornalística, uma reportagem feita por um jornal completamente manipulador, para justificar uma condenação. Isso é correto? Repito, não precisa ser professor de direito para perceber que isso é manipulação política, que isso é um movimento intenso para continuar com o golpe. A reportagem fala o seguinte: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já pode passar o Réveillon na praia das Astúrias, no Guarujá, área nobre do litoral sul de São Paulo. De ampla sacada poderá ver a queima de fogos que acontece na orla bem defronte de seu prédio feito pela OAS. Olha só o quanto que eles são manipuladores. Não apresentaram nenhuma prova, né? O que tem é delação premiada de pessoas que, para reduzir a sua pena, acabam falando que não tem condições de provar. Tanto é que o Palocci desapareceu. Ninguém mais fala do Palocci. Por que isso? Por que o Palocci, então, não provou aquilo que ele falou?
agora desaparece, não é obrigado a dar satisfação, fica por isso mesmo. E aí? Aí o interessante para a gente encerrar, eu não tenho nem paciência para ler isso, porque é tanta bobagem, tanta manipulação. Para encerrar, lá na última página, página 237, olha só como é interessante isso. Aí ele usa a reportagem do Estadão, né? E para encerrar, eu acho muito interessante isso, gente, que ele tenta se justificar. Ele tenta se justificar dizendo que não é perseguição, né? Olha a preocupação dele. Por que ele tem essa preocupação toda? Tentar mostrar que não é perseguição. Ele fala o seguinte: entretanto, isso aí depois da primeira condenação. Nós estamos falando da primeira condenação proferida lá em julho. Entretanto, considerando que a prisão cautelar de um ex-presidente da República não deixa de envolver certos traumas, a prudência recomenda que se aguarde o julgamento pela Corte de Apelação antes de se extrair as consequências próprias da condenação. Assim, poderá o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentar sua apelação em liberdade, ou seja, não prendeu. Se as provas são tão contundentes, como foi lá do Eduardo Cunha, como foi talvez até mesmo do Palocci, José Disseu, né, políticos importantes, Delcídio de Amaral, o próprio político chorão lá do Gedel Vieira Lima, que encontraram 51 milhões de reais em malas lá no seu apartamento de Salvador. Se as provas contra o presidente Lula são tão contundentes, por que não proferiu logo a prisão? Esses traumas aí significam o quê? Se eles colocarem a mão no presidente Lula, o povo vai para a rua. E pode ter certeza que isso vai acontecer. Rio Grande do Sul é o começo. E o povo vai se mobilizar. É o começo do retorno à democracia. Aí, por fim, ele fala o seguinte: registre-se que a presente condenação não traz a este julgador, ele, qualquer satisfação pessoal. Pelo contrário, é de todo lamentável que um ex-presidente da República seja condenado criminalmente, mas a causa disso são os crimes por ele praticados. E a culpa não é da regular aplicação da lei. Prevalece, enfim, o ditado: não importa o quão alto você esteja, a lei está para acima de você. Por que ele não segue isso? Por que ele não ouve as testemunhas de defesa? Só as testemunhas de acusação, então? Por que ele é tão parcial dessa maneira? Cabe a gente refletir sobre isso. Então, aí termina falando, né? Curitiba, 12 de julho de 2017, a data desse parecer condenatório ao presidente Lula. Então, meus amigos, é isso. Estejamos atentos, porque está cada dia mais evidente que isso é perseguição política, né? E a grande bandeira que vai ser levantada a partir do ano que vem é justamente o retorno à democracia. E eleição sem Lula é fraude. Eleição sem Lula é continuar com esse autoritarismo, com esses movimentos golpistas que tentam somente acabar com a classe trabalhadora, né? Então, a grande ideia: liberta nós do Temer, liberta-nos desse lixo, desse golpista, desse manipulador, e eleições para que o povo possa escolher o destino que deve seguir, né? Porque numa democracia, um presidente que é eleito, olha só que interessante, meus amigos, um presidente eleito pelo povo, pelo voto popular, ele jamais teria a coragem de tirar direitos dos trabalhadores, de obrigar as mulheres grávidas a passarem por um exame médico, onde esse médico é contratado pela empresa. Um presidente eleito pelo povo não teria coragem. Fernando Henrique Cardoso, quando tomou posse, ele falou que seria o fim da política varguista, da CLT implantada por Getúlio Vargas, e ele não teve coragem. Não teve coragem de fazer isso. Agora, um governo golpista, um governo cuja popularidade se resume a 3%, olha o que ele está fazendo. Que democracia é essa?
interessante a gente parar para pensar, eu fico até revoltado com isso, que são malas e mais malas de dinheiro circulando para baixo e para cima lá em Brasília, comprando votos de deputado, e nada é feito. A Dilma, por muito menos, caiu. A tal pedalada fiscal que todos os políticos, todos os presidentes fizeram. Então a gente tem que pensar sobre isso. Foi golpe. E esse golpe está continuando. Eles querem continuar com esse golpe. E o próximo passo é retirar o Lula da corrida presidencial. Então, vamos ir à luta. Como eu falei agora há pouco, farei tudo o que estiver ao meu alcance para estar presente no Rio Grande do Sul, para mobilizar um grande número de adeptos, não só ao Lula, mas à democracia. A democracia e mostrar que o Lula não está sozinho, que o povo vai à rua, que o povo vai demonstrar que abaixo a Rede Globo. O grande lema é: o povo não é bobo, abaixo a Rede Globo. Então, meus amigos, é isso. Estejamos atentos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera!